Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje é o devocional mais esperado. Com alegria, nós iremos começar a leitura do Evangelho de João. Dos 4, estamos no 4º Evangelho, Evangelho de João. E você que vai fazer essa leitura conosco, você vai perceber que muitas coisas que nós não vimos em Mateus, não vimos em Marcos e muito menos em Lucas, veremos agora no Evangelho de João. Nós vamos lendo e você vai perceber que muitas coisas estão mais que explicadas. É apenas uma leitura e a compreensão é automática. A partir de agora, aqui são 21 capítulos. Aí entraremos na história da igreja, depois Romanos. Nossa, Deus, que maravilhas! Eu nunca imaginei que estaria fazendo essa leitura do livro da Bíblia assim com vocês. Foi alguma coisa que surgiu do coração assim, falar, deixa eu fazer a leitura aqui. E começamos, a princípio até pensei em comentar apenas sobre 1 ou 2 versículos do capítulo, e aí acabamos chegando à conclusão de que o melhor é fazer a leitura completa do capítulo. Pega a sua Bíblia, pega o seu café, sua água, seu chá, eu não sei o que você vai comer agora, o beber, para você entrar conosco nessa leitura do Evangelho de João. Perdão pelo devocional de ontem, foi difícil, fechar o devocional do livro de Lucas. Meu Deus, como difícil foi para finalizar o devocional. Finalizar que eu digo, é a parte de fazer subir o devocional e também a parte de conclusão do devocional. Não queria de forma alguma finalizar. Quando ia finalizar, cancelava. Ia finalizar, cancelava. Mas finalmente conseguimos. Você já viu o devocional de ontem, né? Se não, por favor, volte ao devocional de Lucas 24 para você entender que aí quando nós entrarmos em Atos, vai falar um pouco sobre o que Lucas falou no capítulo 24. Até porque Lucas também foi o mesmo escritor do livro de Atos. Vamos então, que o Espírito Santo de Deus nos faça compreender este novo trabalho que estamos fazendo, este novo momento nosso aqui, meu Pai, meu Senhor, nos dê a sabedoria, a capacidade de entender o que está escrito. Por favor, Pai, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender de forma rica, sábia, o que está escrito. Em nome de Jesus, oramos para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém. Bem, Evangelho de João, capítulo 1, começa assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O que nós precisamos entender até aqui? Jesus é o Verbo. O Verbo quer dizer a palavra. Ele está dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Jesus é o Verbo é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Significa que o próprio Deus, então, se fez carne e veio habitar entre nós. E aí veio um homem chamado João, enviado, este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era João a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo,
O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por Jesus, só que o mundo não o conheceu. Aqui, quando fala de mundo, está falando de pessoas, tá? Ele estava no mundo, ele é o Criador da humanidade, veio em nosso meio, só que as pessoas, a humanidade, não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. E aqui tem uma promessa dizendo assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus quando você crê no nome de Jesus. A base de dizer que eu sou filho de Deus é essa aqui, ó. Ele veio para o judeu não recebeu. Então diz o texto, verso João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o que me faz ser um filho de Deus é eu crer no nome do Senhor Jesus, tá? E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui, no versículo 17, nós temos que entender uma coisa. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, são dois momentos que as pessoas que são religiosas, às vezes, elas não entendem isso. Elas pensam que elas têm que viver ainda o tempo de Moisés. Não. A lei foi dada por Moisés, mas nós estamos vivendo um outro momento. O momento que nós estamos vivendo agora é o momento da graça e da verdade. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, tá bom? Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus veio para quê? Para revelar ao mundo o amor do Pai. Verso 18. Ninguém viu Deus, nem Moisés viu. Porque quando Moisés pediu para ver Deus, Deus falou: tudo bem, amanhã, tal hora, em tal lugar. E aí Deus, houve uma nuvem, né, uma fumaça, e quando então Deus falou com Moisés, Moisés olhou, Deus já tinha passado e Moisés viu pelas costas. Então, ninguém nunca viu Deus face a face. E aí, então, Jesus Cristo veio nos revelar o Pai, veio nos falar sobre o Pai. Verso 19, e este é o testemunho que João, quando os judeus mandaram de Jerusalém saber, mandaram sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então o quê? Quem és tu? Elias? Não sou. É um profeta? E respondeu: também não sou profeta. E disse, pois, quem és tu? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías, que diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham enviado eram dos fariseus. E perguntaram, disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu e disse: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas aconteceu em Betarbara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que João, mesmo Jesus, nós vimos nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que Jesus elogiou João, disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi profeta maior que João foi um grande profeta e etc. Mas quando João falando de si mesmo, ele disse: não, eu não sou profeta não, eu não sou Elias, não sou profeta, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aqui a gente percebe a humildade de João Batista, né? Porque hoje tem tanta gente que quer se orgulhar de ser o que na verdade não são. E João Batista, que era, dizia: eu não sou. Você viu como é que é? Isso aqui é até para liderança, obreiros, pastores, que hoje quer buscar um título, quer se colocar como se eles fossem alguém muito importante na sociedade, porque tem uma unção específica, uma unção diferente, uma unção disso, uma unção daquilo. E João Batista, que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus passar. João Batista, que foi o primeiro enviado para endireitar o caminho para o Senhor Jesus. Quando perguntado: você é um profeta? Ele diz: não sou. Você é Elias? Não sou. Você não sou. Então, quem é você? A voz do que clama no deserto. Olha que humildade. Exemplo para nós. Então, no dia seguinte, João disse, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João está dizendo: eu fui enviado por Deus para estar na frente dele, tá? Mas ele é antes de mim, tá? Eu vim na frente, mas ele é o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Você está aí, mas Jesus é o primeiro. Diga: ele é o primeiro da minha vida. Fala. Diga: eu vim, mas Jesus é o primeiro. Nós estamos aqui, mas Jesus é o primeiro. Que mensagem bonita que João Batista estava falando, né? Eu vim primeiro. Eu vim, mas antes, mas ele é primeiro que eu, tá? Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. 32, e testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus. E não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ou seja, o Senhor Deus que me mandou batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Deus falou com João: João, aquele que você vê o Espírito Santo descer sobre ele e repousar, é ele que batiza, João, com o Espírito Santo e com fogo. Porque até então, naquele tempo, o Espírito Santo não estava dentro das pessoas, estava apenas sobre as pessoas. E apenas 3 categorias naquele tempo tinham o Espírito Santo: os reis, os sacerdotes e os profetas. Mas não tinha o Espírito Santo dentro deles. O primeiro que recebeu o Espírito Santo dentro dele foi Jesus, como homem aqui na terra. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, tá? Eu não conhecia, mas aí Deus me falou. E vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, vamos ver como aconteceu os primeiros discípulos de Jesus. Você percebeu toda a humildade de João Batista? Você percebeu toda a simplicidade de João Batista em relação às coisas de Deus? Eu também entendo que as coisas de Deus, elas têm que ser simples. Nós não temos que buscar nome, buscar pompa, buscar mostrar. Não, é Deus, amigo. O João falou, aqui estamos aprendendo com João Batista. Tudo é sobre Deus, é sobre Jesus. Ele é o primeiro, ele é o primeiro. Eu estou aqui, mas ele veio primeiro, tá? Antes de eu chegar, ele já estava. Louvado seja o nome do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, verso 36. Vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 dos seus discípulos ouviram-no dizer, tá? Foi João que disse, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estava outra vez ali. E 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse:
que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. E este achou primeiro seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que quer dizer, achamos o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue-me, Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Jessé. Nós encontramos Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você percebeu que um foi achando o outro, um foi trazendo o outro. Eles falaram de Jesus, eles falaram. André falou com o seu irmão, o irmão falou: encontramos o Messias, e um foi trazendo o outro. Eu acho que a igreja precisa entender que é tudo sobre Jesus e trazer as pessoas para ter esse encontro com Jesus, esse encontro pessoal com Jesus. Então, quando Filipe achou Natanael, no versículo 45, disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ô Filipe? Disse Filipe: então vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conheces, tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Alguns dizem que ele estava debaixo da figueira, alguns dizem que ele estava orando, talvez colocando o que ele já tinha escutado, sobre Jesus. Quem sabe, talvez, falando com Jesus, Aqui tem uma explicação. Era comum em Israel as pessoas orarem debaixo da figueira, porque eles tinham figueira no quintal. Era uma árvore frondosa que permitia uma grande sombra. Assim, alguns utilizavam para orar, ler e meditar nas Escrituras. Mas pode ser que talvez Filipe estivesse ali meditando, pensando no que havia falado sobre Jesus, Debaixo da figueira, Filipe, Natanael estava com certeza falando alguma coisa sobre o Messias que eles haviam encontrado. E Jesus falou para ele: olha, eu te vi debaixo da figueira. Quando você estava lá debaixo da figueira, eu vi você. Eu vi você. E aí, Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante, Natanael, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este é o capítulo 1 que nós acabamos de ver agora. A espiritualidade deles, o encontro deles com Jesus. Sabe, enquanto a religião valoriza as práticas externas da piedade, a espiritualidade, o evangelho, considera valioso os atos feitos em secreto, o seu coração diante de Deus, sabe? Por exemplo, a oração deve ser sempre feita entre você e Deus. O seu pedido, a sua prática, até a sua justiça. Quando você fizer alguma coisa, você não deve fazer simplesmente para mostrar às pessoas o que você fez. Por exemplo, nós pedimos ajuda às pessoas para fazer o nosso projeto social, até falando um pouquinho aqui, se você puder colaborar. E às vezes nós mostramos o que estamos fazendo, porque assim, eu acho que seria muito chato
se nós pedíssemos a sua ajuda para fazer o projeto social e não mostrar o que foi feito. Eu acho até que mostrar o que nós fizemos não é para nós nos engrandecermos porque fizemos alguma coisa, não. Quando nós fazemos alguma coisa e mostramos no projeto social, é para que você que colaborou olhe e veja e fale, graças a Deus, a minha ajuda está lá, louvado seja o Senhor. Nós não falamos que você fez o seu nome, mas acho que você se alegra quando você vê o que foi feito, né? O intuito não é se autoproclamar, o intuito não é se glorificar a nós mesmos, o intuito é gratidão e poder mostrar, compartilhar com você um pouco daquilo que está sendo feito, até para que você sinta mais alegria ainda em poder continuar nos ajudando. Eu vou fazer uma oração agora. Terminamos o capítulo 1, você viu que já é um capítulo mais espiritual, aqui tem pessoas seguindo a Jesus, coisas acontecendo, João Batista humilde, os apóstolos, primeiros discípulos aqui vindo, porque são discípulos que depois eles seguem a Jesus e começam a ter uma vida com Deus e começam a caminhar com Jesus e fizeram grandes feitos. E agora Jesus já tem os seus discípulos e aí nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus que foi lá em Caná da Galileia. Oremos. Pai querido, Pai amado, nesta hora eu quero orar por todas as pessoas que estão conosco, inclusive, meu Pai, estas que estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade, de angústia, de tristeza, ou, meu Pai, essa pessoa que está passando por qualquer tipo de situação. Pai querido, eu venho pedir ao Senhor, em nome de Jesus, coloque a tua mão poderosa sobre cada uma delas. Vem guardar, vem cuidar, vem libertar. Senhor, eu oro por quem está doente. Peço que o Senhor dê a graça, dê a bênção, dê a cura para o doente, para o aflito e para o que está sofrendo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego todos nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E assim seja. Que nós sejamos humildes, assim como João Batista, e sejamos determinados a seguir, assim como Filipe, assim como Natanael, assim como João, André. Ó Deus, por favor, nos ajude a falar para as pessoas, achemos o Messias, achamos o Messias, estamos seguindo o Messias, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Deus abençoe a todos vocês ricamente e vamos prosseguir com o nosso trabalho aqui. Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro.